Boa tarde, meus amores. Peguem o livro de Cidadania e abram na página 36. Por que a tia não vai fazer a correção da atividade anterior? Porque todas as questões são pessoais. Então, vocês que iriam dar as suas respostas. Não é isso? A única resposta da atividade anterior que não era pessoal, na verdade, todas eram pessoais. Não é isso? Então, vamos para a página 36, onde tem o aquecimento global, certo? Para começar, este é um tema muito falado e importantíssimo para a vida na sociedade planetária. Estamos vivendo momentos de preocupação e de busca de soluções para melhorar a situação do aquecimento global. Então, como todos nós já sabemos, cansamos de ouvir, né, sobre o aquecimento global. Então, é um tema que se fala muito, não é isso? O mais grave obstáculo é o próprio homem, que continua agindo imprudente e irresponsavelmente sem os cuidados discutidos e mostrados a respeito do aquecimento global. O aquecimento global é muito sério, atinge o ser humano e a natureza inteira. Trata-se de um superaquecimento. As calotas polares estão derretendo em ritmo acelerado. A poluição provocou uma forte camada de gases na atmosfera, aumentando o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno causado pelas emissões de gases nocivos à atmosfera, que alteram em sua composição e, consequentemente, afeta, alterando a temperatura do planeta. Entre outras coisas, atribui-se a ele o fato de que a camada de ozônio, um filtro natural da atmosfera, que nos protege do contato direto com a luz do sol, aos poucos seja desfeita. Então, a camada de ozônio é o que? É um filtro natural da atmosfera que nos protege do contato direto com a luz do sol. É isso? O avanço do mar é uma outra consequência do aquecimento global, assim como os incêndios e a quantidade de desertos. O mundo inteiro está ciente sobre esse caos na natureza. Muitos países lutam para diminuir e encontrar uma solução para, de fato, resolver. É por isso que o diálogo é tão importante. Os grandes empresários, donos de muitas fábricas que poluem o ar, devem buscar soluções, assim como os donos de madeireiras, buscando o jeito certo de evitar o desmatamento, que é outra catástrofe imposta à natureza. Não é isso? É muita informação, mas todas elas estão ligadas às atitudes cidadãs e principalmente à compreensão de que estamos sob o mesmo teto. Tudo que acontece no mundo, de um jeito ou de outro, atinge-nos sob o mesmo, como já foi visto em textos anteriores. O que nos falta é tomar consciência de nossa responsabilidade e, em seguida, agir pelo bem comum. Todo gesto em favor da natureza contribui para a sua conservação e ajuda a melhorar a situação de grandes problemas, como tsunamis, tempestades de neve, falta de água, extinção de animais e vegetais, furacões, chuvas e enchentes. É difícil de acreditar que uma pequena ação de jogar, por exemplo, um palito de picolé no chão
cause um problema tão grave. Realmente, não causa, mas milhares, sim. Por isso, a preservação do meio ambiente tem que ser uma ação conjunta. Todos têm que fazer sua parte. Então, está disposto a ajudar nessa luta? Então, é um tema muito importante, o aquecimento global. De tanto ouvirmos falar que não podemos, né, desmatar, poluir, mas as pessoas ainda não têm essa consciência de tudo que acontece no mundo, de uma forma ou de outra, vai nos afetar, porque nós moramos no planeta Terra. Então, se nós poluirmos, nós iremos viver em um planeta poluído. É isso? Então, o aquecimento global vai aumentar. Por quê? Porque o ser humano ainda não entendeu as suas responsabilidades com o nosso planeta. Não é verdade? Então, quando essas pessoas tomarem consciência, nós tomarmos consciência do que nós somos responsáveis, aí sim nós teremos um planeta limpo, sem poluição, não é isso? Sem aquecimento global, sem o efeito estufa. Então, nós devemos cuidar da nossa casa. Nós moramos aqui, então é a nossa casa. Da mesma forma que nós cuidamos da nossa casa, do nosso ambiente, nós devemos cuidar do nosso planeta, porque ele também é a nossa casa. Não é verdade? Nosso planeta é a nossa casa. Vamos para a atividade. Observando a figura abaixo, faça a relação entre ela e o texto estudado nesta lição. Resposta pessoal, vocês irão observar e fazer a relação. Questão 2. Realize uma pesquisa e escreva o significado dos temas abaixo. Aquecimento global, efeito estufa e sustentabilidade. Questão 3. Sabemos através de pesquisas o quanto o mundo está sendo ameaçado pelos descuidos dos próprios humanos. Mas, como cidadãos, precisamos agir. O mundo precisa de nossa ação ética e cidadã. Diante das situações abaixo, busque soluções práticas ao seu alcance, ou seja, a sua parte de cidadão planetário. Depois, apresente uma sugestão para as autoridades governamentais ambientalistas. Como elaborar? Vocês vão como elaborar aqui para uma solução para essa imagem. Sugestão para as autoridades. A mesma coisa com as outras imagens, certo? Ó, imagem de seca, a imagem aqui dos pinguins, né? Derretendo rápido. Então, vocês vão observar as imagens e vão buscar uma solução prática, certo? Para cada situação aí. Ok, então até a questão 3, cidadania, certo? Agora, terminando cidadania, peguem o livro de arte, certo? E vamos fazer a correção da página 42. Assim como cidadania, na atividade de arte também todas as respostas eram pessoais, certo? Então, só a letra C da primeira questão. Que técnica foi utilizada para preencher o desenho? Esse desenho foi a técnica do pontilhismo, não foi isso? Então, a restante das questões eram pessoais, certo? Agora nós iremos para a página 48, onde tem grafitagem. Vamos ver a técnica de grafitagem.
A grafitagem é uma forma de manifestação em espaços públicos que utiliza como suporte paredes e muros da cidade. É uma ferramenta de denúncia e críticas sociais. Esse tipo de arte é recente, porém suas origens vêm desde os tempos mais antigos. A arte supestre. Os registros egípcios e a escrita romana na parede são exemplos dessa modalidade. Lembra que a tia falou? Não sei se vocês já ouviram no tempo dos faraós, né, quando um faraó morria, os seus servos registravam nas paredes dos túmulos, né, das pirâmides, todos os fatos que aconteceram na vida daquele faraó. Então, eles registravam em forma de pintura. Então, aqui a grafitagem também, ela é feita nas paredes, né, de muros e tudo. Então, já vem desde, né, dos egípcios, certo? Esse tipo de registro. O grafite é uma obra de alcance mundial. Em vários países, diversos artistas de renome na modalidade fazem grafitagem utilizando diferentes técnicas. Em nosso país, sua prática já tem mais de 30 anos, certo? Então aqui, ó, tá vendo aqui um muro aqui, né? Um espaço de exposição ao ar livre. E aqui abaixo tem detalhe de alguns petróglifos da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, declarado Patrimônio da Humanidade. Tá vendo que tem pinturas nas paredes das cavernas. No final da década de 70, muitos brasileiros insatisfeitos com o grafite norte-americano começaram a incrementar a arte com um toque nacional. Foi dessa forma que o grafite foi introduzido aqui no Brasil. Grafite ou grafito é uma palavra de origem italiana, cujo singular, grafito, plural grafite, significa escrita feita com carvão. O carvão mineral que se encontra no interior dos lápis também tem o nome de grafite, certo? Os murais de arte de rua no Rio de Janeiro. Você está conhecendo um pouco sobre a grafitagem, mas é necessário esclarecer algo bastante importante. Não confunda a grafitagem com pichação. A pichação, na sua generalidade, também é vista como uma forma de protesto. No entanto, muitas pessoas se utilizam dela para depredar casas particulares, comerciais e até patrimônios públicos. A grafitagem feita indevidamente é pichação. Na verdade, algumas pessoas picham paredes de casas e estabelecimentos públicos e privados sob o pretexto de protestar. Usam o pretexto que está protestando, mas é errado. O protesto é legal e todos podem expressar sua opinião livremente, mas não grafitar sem autorização, pois essa atitude configura um crime. Para grafitar as paredes e muros de qualquer parte da cidade, é necessária a autorização dos entes competentes, certo? Então, se alguém vai grafitar algo sem autorização, né? Seja parede de muros, né, de casas, de algum patrimônio público ou patrimônio privado, sem autorização, isso não é grafitagem, é pichação. Então, você tem que ter autorização. Então, essas pessoas, né, elas precisam da autorização das pessoas competentes ali por aquele lugar, certo?
Agora, olhe atentamente para a grafitagem abaixo e escreva qual assunto é tratado nela. Então, olha aí, tá vendo uma grafitagem aqui abaixo? Aí vocês vão retratar aqui abaixo qual é o assunto, né, tratado nessa grafitagem, certo? Agora vamos para a atividade. Agora é com você. O mundo precisa de paz, mas a paz do mundo começa em mim. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Nando Cordel. Instruções. Utilizando lápis de cor, hidrocor ou giz de cera, faça uma grafitagem abordando o tema acima. Certo? Então, utilizando aí esses materiais, vocês irão fazer uma grafitagem relacionada aí, abordando esse tema aqui acima. Certo? Escolha um tema e, utilizando giz de cera, façam a sua própria grafitagem. Ok? Terminando esta, vamos para a página 54, onde tem gêneros musicais, certo? Gêneros musicais são as músicas que têm elementos em comum. Por isso, é preciso observar aspectos relacionados às músicas para que se possa determinar se há elementos semelhantes. Geralmente, para determinar o gênero, observa-se o meio sonoro, a função, a composição, a estrutura e o contexto. O meio sonoro corresponde à observação da instrumentação, ou seja, os instrumentos musicais utilizados nas músicas. Aquelas que têm semelhança em sua composição, normalmente são caracterizadas como gênero musical. A função está relacionada à obrigação, ao papel ou à característica que cada música tem a desempenhar. E é executada para ensinar algo, para a dança, no ritual, como prelúdio. A composição está relacionada ao texto ou ao conteúdo expresso nas músicas, e é estar presente nas músicas instrumentais e verbais, podendo ser romântico, amoroso, dramático, profano, sagrado. A estrutura está relacionada ao tipo de música instrumental executada, podendo ser linear, repetitiva, segmentada e por isso caracterizando uma sonata, fuga, suíte, etc. O contexto está relacionado à situação de execução da música e caracterizam-se como gênero musical as músicas executadas no mesmo cenário geográfico, cronológico, cultural e etc. Certo? A música é uma forma de arte que combina ritmos e seus sons. A palavra música é de origem grega e significa arte das musas. A música existe e sempre existiu, e todos gostam. Mas claro que cada um tem seu estilo de preferência. Hoje a música é usada como terapia e já está comprovado que ela acalma, agita, ajuda no tratamento de doenças, né? E várias outras coisas. Com a modernidade, novos gêneros musicais foram surgindo. Hoje temos a música eletrônica e o hip hop, por exemplo. Cada estilo tem sua história. Vamos conhecer um pouco sobre eles. A música eletrônica. Nos últimos anos, a tecnologia digital permitiu a produção de um novo estilo musical.
A música eletrônica, né? Esse gênero não tem relações sociais. Surge em lugares onde há computadores e muita criatividade. Da fusão entre música e tecnologia surgiu a música tecno, 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 música tecno. Outro fato importante na evolução da música eletrônica é o surgimento dos DJs. Eles são os responsáveis pela animação das baladas nos clubes e raves. É isso? Agora vamos ver hip hop. A cultura hip hop começou nos Estados Unidos. Ela é a fusão de três bases: o rap, música, o grafite, pintura e o break, dança. Certo? O break, acho que é assim que se pronuncia, break, né? É um estilo dançante que surgiu nos Estados Unidos em meados da década de 1970. O principal artista da época era o cantor James Brown. Atualmente, o breakdance ou break é usado como meio de recreação ou competição no mundo inteiro. Agora o rap. Esse estilo musical surgiu na Jamaica por volta de 1960. Essa tendência artística enfatizava, por meio dos ritmos jamaicanos, expressões de denúncias sociais. Atualmente, os rappers ou MCs fazem esse papel de falar sobre determinadas questões sociais nos shows, certo? Então, esse ritmo aqui, musical, o rap, ele surgiu onde? Na Jamaica, né? E as expressões, né, desse estilo de música é denunciar, né? Denúncias tipo de questões sociais, né, que acontecem. Então, eles usavam esse estilo de música para fazer essas denúncias sociais, certo? Agora vamos para a atividade. Agora é com você. Questão 1. Escreva quais os gêneros musicais que você conhece. Então, você pode copiar todos os gêneros que vocês conhecem. 2. Escute músicas de diferentes gêneros e escreva quais os instrumentos mais marcantes em cada um deles. Questão 3. Escolha uma música de um gênero musical brasileiro e a descreva no espaço abaixo, seguindo os tópicos estudados: instrumentação, composição, estrutura e contexto. Quais são? Vocês vão escolher uma, né? Vocês vão escolher uma música de um gênero musical brasileiro. Aí vocês vão descrever quais os instrumentos utilizados nessa música, a composição, quem compôs essa música, a estrutura, né, da música, o contexto do que a música relata, retrata, certo? Questão 4. Pesquise e escreva representantes importantes dos gêneros musicais abaixo. Rap. Vou pesquisar um cantor de rap, vamos dizer assim. Pagode, MPB e sertanejo. Ok? Questão 5. Escolha uma música de um gênero musical de que você goste e copie. Depois, pesquise e apresente informações sobre como foi o processo de criação dela e qual é o assunto tratado. Então, vocês vão escolher uma música do gênero musical que você mais gosta, né? E ao lado, você vai pesquisar e colocar as informações sobre o processo da criação da música. Questão 6. Ouça a música que seu ou sua professora apresentar, em seguida faça um desenho que representa o que você escutou. Então, aí vocês mesmo escolham aí uma música e façam aí um desenho representando, certo?
Pode ser a música da questão 5 que você escolheu para, né, pesquisar também aqui as informações. Aí vocês utilizam a mesma música para fazer o desenho. Questão 7. Escreva o nome de gêneros musicais ou de uma música conhecida de acordo com a sua função. Prelúdio da entrada da noiva no casamento. Então, qual é o gênero que é usado aqui, né? Quando vai entrar a entrada de uma noiva, né, no seu casamento, tem um gênero. Dança, uma dança. Um ritual de formatura, né? Qual uma música usada em um ritual de formatura? Questão 8. Pesquise e escreva um gênero musical ou o nome de uma música que represente as contextualizações apresentadas. Música dos indígenas nativos do Brasil, música da África, música do Japão, música da Índia. Escolha um dos contextos musicais acima e ouça uma música pertencente a ele, representando os sentimentos provocados por meio de um desenho. Então, vocês irão escolher um aí acima e representar em forma de desenho. Questão 9. Selecione uma música que represente as estruturas indicadas. Se possível, grave algumas dessas músicas e leve para a sala de aula. Nessa parte não precisa, né? Linear, uma música que representa as estruturas indicadas. Linear, segmentada e repetitiva. Então, vocês vão selecionar uma música. Pesquisa aí uma música linear, segmentada e repetitiva. Certo? Então, qualquer dúvida, podem falar com a tia, certo? Também só voltar no texto e ver os gêneros musicais. Aqui nós vimos algumas, tem vários gêneros musicais, né? Que nós conhecemos, que nós não conhecemos. Então, há vários gêneros musicais. Então, qualquer dúvida, podem falar comigo, ok? Então, beijos, até segunda e tenham um ótimo fim de semana. Não esquecendo, a tia também quer que vocês façam o seguinte. Como domingo é dia dos pais, nós iremos fazer um cartão para o nosso papai, certo? A tia vai deixar abaixo aqui, depois do vídeo, o molde de como faz o nosso cartão. Depois que fizer o cartão, escreve uma mensagem bem bonita para o papai e dar de presente, certo? Então, eu vou deixar o molde, não se preocupe, é um cartão super fácil de fazer, certo? Para homenagear o nosso papai, ok? Então, tá, tchau, beijos e tenha um ótimo final de semana e domingo dos pais, né? Domingo é dia dos pais, então, abrace o seu papai, beije o seu papai, faça todas as homenagens que vocês puderem, porque ele é muito importante na nossa vida, certo? Então, tchau!